Olá pessoal, bom dia. Análise do edital, só escrevendo aqui o texto, do TJ Bahia. Aí, consegui fixar o comentário. Tudo bem com vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa a partir de agora a análise do edital do TJ da Bahia. Foi uma grande notícia, né? A gente já esperava, evidentemente, o concurso do TJ da Bahia e saiu o edital hoje e eu gostei de muita coisa do que vi e penso que você deve gostar dessas mesmas coisas. Por isso a gente começa a análise, daqui com a minha análise do lado. Eu vou começar a conversar com vocês. A primeira coisa que eu gostei, de fato, é que houve uma razoabilidade por parte da banca no sentido das datas da prova. Eu gostei da data da prova, sabe? A prova, ela vai ser, né, no dia 13 de janeiro. A gente tinha um certo receio, por quê? Já se sabia que o Tribunal de Justiça da Bahia iria publicar o edital ainda este ano. Então, a discussão seria quando seria a prova, né? Tínhamos um receio dessa prova ser logo depois do TJ de São Paulo. TJ de São Paulo marcado para o dia 2, então uma prova no dia 9 ou uma prova no dia 16 de dezembro, pouco antes do recesso de fim de ano. Mas a banca e o CESP, que vai organizar, né, tiveram a razoabilidade de marcar essa prova para janeiro. Então isso passou a conferir ao candidato 3 meses e meio, pouco mais do que isso, para estudo, e permitiu que o candidato do TJ de São Paulo pudesse também se organizar para se fazer presente na prova da Bahia. Então, acho que a primeira boa notícia é a data, é janeiro, é 13 de janeiro a data. Aí você vai dizer, olha, mas eu planejava viajar, eu planejava passar Réveillon não sei onde, enfim, né? A gente está em setembro, provavelmente você não comprou o seu Réveillon ainda. E se comprou, não vai ser esses 2, 3 dias que vão mudar a sua história. Você pode ir, não tem problema. Eu me recordo quando eu fiz a segunda fase de delegado de polícia em Goiás, a segunda fase foi em janeiro e eu tinha uma viagem marcada também para a Costa do Sauípe. Isso é 2008, viu, gente? É muito tempo. E eu fui e eu levei os meus livros. Então eu estudava antes de ir para a praia. Então eu só descia para o café da manhã, eu só saía do quarto depois de ter cumprido o meu programa, então eu ia. Foi uma forma de conciliar a viagem com a necessidade do estudo. Bom, a primeira boa notícia para mim é a data, essa data de 13 de janeiro. A segunda é que você olha essa data e pensa assim, nossa, então tem que ficar Natal e fim de ano. Tudo bem, mas também, via de regra, um período mais calmo para as pessoas do direito, quer sejam pertencentes ao Poder Judiciário, quer não, porque como há um recesso de fim de ano nos tribunais, você tem a diminuição das atividades no Ministério Público, na advocacia, suspensão de prazo. Então, há toda essa maior tranquilidade para que o sujeito possa se dedicar mais aos estudos. Eu recebo com entusiasmo, essa é a ideia, né? Deixa eu só subir aqui, porque senão não vou acompanhar vocês. Eu recebo com entusiasmo essa notícia do TJ da Bahia de que a prova vai ser no dia 13 de janeiro, por todos esses fatores. Há um tempo razoável até a prova, no recesso a carga de trabalho é menor para as pessoas do direito, então as pessoas vão poder se dedicar do dia 20 até a data da prova, o recesso termina no dia 7, com maior afinco, é possível conciliar. Eu me recordo, e não estou fazendo nenhuma apologia a esse tipo de estudo não, mas na data que a gente fez a live com o André Santa Cruz,
ele se fez presente aqui e ele disse, olha, quando eu estava estudando para procurador federal, e ele é procurador federal, ele disse, eu me recordo de um Natal em que eu desci, jantei, dei Feliz Natal para todo mundo e voltei para terminar um tema que eu estava estudando. Então, assim, algum sacrifício necessariamente ocorrerá. Eu me recordo da minha prova oral de juiz do TJDFT, por exemplo, eu tinha uma viagem marcada para o Chile, iria esquiar, era a primeira vez e depois também nunca mais fui, então nunca esquiei, mas de qualquer sorte já estava marcado, estava tudo comprado e marcaram a prova oral para aquelas semanas, então não poderia ir, porque seria logo depois da viagem e eu reputei absolutamente desarrazoado que eu viajasse uma semana antes da prova oral do concurso da magistratura. Então, primeiro ponto, eu acho que a data é maravilhosa. O segundo ponto é o número de vagas. Gente, como é impressionante, o número de vagas é um número de vagas muito bom. São 50 vagas, é um número expressivo. 15 vagas são destinadas a negros, 3 vagas são destinadas a pessoas com deficiência, mas são 32 vagas para ampla concorrência. Então são muitas vagas, fora as que vão se abrir. Então, ao longo do edital, da validade do concurso. Então, o número de vagas dado da prova 13 de janeiro é um número de vagas expressivo. O valor do subsídio é R$ 23.284,14. É o valor do subsídio normal, via de regra, é esse subsídio mais ou menos da magistratura. A prova em si vai seguir a mesma ideia, que é a ideia da resolução do CNJ, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta e quinta etapa, com alguns destaques, especialmente na primeira fase, a gente vai conversar sobre eles logo mais. Quero conversar com vocês sobre a questão da inscrição da inscrição preliminar do concurso. Você pode fazer a inscrição preliminar do concurso pelo site do CESP, Então, a inscrição será admitida a inscrição preliminar somente via internet, no endereço do CESP, entre as 10 horas do dia 4 de outubro e as 18 horas do dia 5 de novembro. Taxa da inscrição, R$ 230, que é um valor razoável, que é o valor comum das taxas de inscrição para concurso da magistratura. O pagamento pode ser feito até dia 6 de novembro. Mas, além disso, diz o edital, o candidato deverá comparecer entre 4 de outubro e 7 de novembro ao endereço lá em Ondina, Salvador. O edital traz escritório virtual, Avenida Ademar de Barros, portanto, o formulário de requerimento da inscrição preliminar, a prova de pagamento da taxa de inscrição, cópia autenticada de documento de identificação, 2 fotografias coloridas, instrumento de mandato com poderes especiais e firma reconhecida, se o requerimento de inscrição for feito por procurador devidamente identificado no momento da inscrição preliminar. Então, o CESP faz entender que será necessário o envio dessa documentação, ou pessoalmente ou por meio de procurador, o que é uma dificuldade. Assim, eu não vejo sentido nessas exigências, porque, por exemplo, no concurso da VUNESP você não vê essas exigências, mas no concurso do CESP você já tem esse tipo de exigência. Eu acho que é um tipo de exigência desnecessária. Você poderia fazer essa exigência apenas quando chegasse na inscrição definitiva e pouparia muita gente de muito trabalho. Se não for possível o comparecimento, o candidato pode cumprir o estabelecido por intermédio de terceiro, por meio do seu documento de identidade original. Após a entrega da documentação listada, não é permitida mais a sua complementação. O candidato ainda pode enviar a imagem da documentação por meio de um link específico disponível no site do CESP. Então, assim, essa imagem da documentação, me parece, é preciso ver se ela se refere estritamente às 2 fotos ou, em geral,
a toda a documentação. Me parece que é toda a documentação. Então tem que ligar lá para ver se vai ser possível esse envio via internet, porque a priori me parece que é indo lá ou por meio de procurador, né? O que é uma dificuldade do CESP, que eles têm esse costume de fazer essa exigência e que me parece desarrazoado. Eu não entendo por que eles mantêm essa exigência. Mas vamos bater um papo sobre as etapas do concurso público. A gente conhece muito bem a prova CESP, né? 80%, 90% dos nossos professores foram aprovados em provas do CESP nos concursos mais difíceis do país. PJDFT, a Defensoria Pública do DF, o último concurso foi CESP, enfim. Então existe uma larga experiência, tanto no magistério quanto em provas da magistratura do CESP, por parte dos nossos professores. E aí a gente analisando aqui a primeira etapa da prova objetiva, o que a gente percebe? São aqueles 3 blocos, bloco 1, bloco 2 e bloco 3, com destaque para o bloco 3, que eu chamo carinhosamente de bloco da morte, né? O CPIURES vai lançar um curso específico, que inclusive já está no site, já explico dele também, tá? O bloco 1 é direito civil, direito processual civil, direito do consumidor, ECA e direito das pessoas com deficiência, com 30 questões. Deixa eu te dizer uma coisa para você entender aqui. Em relação ao bloco 1, é um bloco cujo conteúdo programático é muito extenso e ele traz 30 questões. Veja, conteúdo programático muito extenso e 30 questões. Então, veja você que, por exemplo, você está falando de civil, processo civil, consumidor, ECA e pessoa com deficiência. Então, se você pensar em 10 questões de civil e 10 de processo civil, vão restar 10 questões para consumidor, ECA e direito das pessoas com deficiência, que devem ser, então, 4 questões de consumidor, 4 de ECA e 2 de pessoas com deficiência. Então, assim, é um bloco muito extenso do ponto de vista programático. Aqui. Foi um bloco muito extenso do ponto de vista programático. É um bloco muito extenso do ponto de vista do conteúdo programático e com 30 questões. Aqui, então, a atenção sobre os principais pontos, porque provavelmente você não consiga estudar tudo até a prova. E é preciso fazer um estudo inteligente considerando essa distribuição. O segundo bloco é um bloco que me parece absolutamente importante e absolutamente factível, que é o bloco de direito penal, processo penal, consumidor e eleitoral. Quando você pega esse bloco, são 40 questões. Então, se você distribuir em 10, você passa a ter 10 questões de penal, 10 de processo penal, 10 de constitucional e 10 de eleitoral. Então, o eleitoral vai ter um peso forte, né, nessa prova. Vai ter um peso importante nessa prova. E essa é a ideia mesmo, né? Quando você pega direito eleitoral, é um tema importante. Eu conversava e eu recebi ontem um material do Bruno Gaspar, que é uma referência em direito eleitoral, promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e professor da casa. Eu recebi ontem, não foi recebi há um mês, ontem, o material de direito eleitoral teórico dos CPIURES, todo ele reformulado, corrigido, atualizado por ele, que é um professor muito sério. Esse material acho que tem aproximadamente 200 páginas de eleitoral. Então, eu acredito que se o aluno ler, compreender o material e assistir às nossas aulas específicas do curso, esse aluno, em direito eleitoral, chegará preparadíssimo. Agora eu quero te dizer uma coisa, você que vai prestar o concurso da Bahia, não deixe de estudar direito eleitoral, porque é uma matéria que virá com forte incidência nessa prova. Acho que dado o contexto, a época que vivemos, faz sentido.
Bloco 3. Quando você chega ao bloco 3, é o bloco que carinhosamente eu chamo de bloco da morte, porque traz algumas matérias que as pessoas não dominam muito bem. Mas não é, deixou de ser bloco da morte há muito tempo, você com certeza domina várias dessas disciplinas. Mas as disciplinas do bloco 3, que são 30 questões, são empresarial, tributário, ambiental e administrativo. Então você tem empresarial, tributário, ambiental, as pessoas não gostam muito, administrativo as pessoas gostam mais ou menos, tem que dominar essas disciplinas. Eu conversei com o coordenador do curso e pedi que neste ponto nós disponibilizássemos o módulo completo de Direito Empresarial do André Santa Cruz, que é uma referência nacional em Direito Empresarial, e você assistindo a esse módulo completo, que totalizam 32 videoaulas de 30 minutos, são 8 aulas de 2 horas cada, com 2 horas cada aproximadamente, você vai dominar Direito Empresarial. Além disso, o material teórico escrito, que corresponde à transcrição das aulas do André Santa Cruz, já eventualmente com as informações de lei, jurisprudência citadas, também está atualizadíssimo e também estará disponível ao aluno. Pensando nisso, então, eu entendo que você tenha que organizar os seus estudos a partir de agora e a partir dessa noção. Quando você passar na primeira fase, e é importante que você tenha uma convicção disso, se você não tem convicção disso, não há nem ânimo para estudar. Então, quando você for aprovado na primeira fase, você vai descobrir que a segunda fase traz 4 questões discursivas. Essa é a prova de segunda fase. 4 questões discursivas, aí no outro dia sentença, no outro dia sentença penal, sentença civil, depois sentença penal. Mas são 4 questões discursivas. Então é uma prova que na segunda fase vai demandar uma atenção maior do aluno, porque aí cai uma mística e você vai precisar dominar, né? Depois tem a oral, enfim. Em relação à prova objetiva, ainda quero destacar alguns pontos. Por exemplo, são 5 horas de prova. Então você tem um estilo de prova já bem diferente de São Paulo. Por quê? Porque em São Paulo são 4 horas de prova. Em São Paulo, o tribunal faz, mas quem organiza é a VUNESP e segue mais ou menos o estilo da VUNESP, com alguma variação, evidentemente. Mas em São Paulo são 4 horas de prova. As alternativas são da letra A à letra D. Aqui na Bahia são 5 horas de prova. Quem faz a prova é o SESP, é o SEBRASP. E as alternativas vão da letra A à letra E. Então é uma prova mais extensa. Tem que tomar cuidado com esse detalhe. Nós estamos tratando de uma prova com uma maior extensão, mas também o tempo é maior. Claro que você tem que estar, tem que observar, essa é a ideia, você tem que observar a gestão do tempo. Eu sempre digo isso, e no nosso curso intensivo eu pedi que colocasse aqui também 10 simulados de primeira fase, totalizando 1000 questões objetivas, elaboradas pelos CPUs, para que o aluno possa fazer até a data da prova. Por quê? Por que 10 simulados e não simplesmente 1000 questões objetivas? Porque eu quero que por 10 vezes ele simule como se estivesse na prova. Então, queremos que o sujeito faça durante 4 horas e meia, não mais do que isso, a prova da Bahia. Por quê? Porque no dia em que ele for para a Bahia, será a 11ª prova. Então, gente, isso traz um impacto muito grande, porque você aprende algo que é essencial, que é gestão do tempo. Sempre digo isso a alunos, muitos alunos, preparados, mas que têm uma péssima gestão do tempo. Então, geralmente, eles têm que parar a prova faltando 10 questões para passar para a folha de respostas. E muitas vezes as últimas 10 questões são um chute mesmo. Ele vai chutando e entrega a prova. Qual é o problema? Se você perde 10 questões da prova,
a sua chance de aprovação passa a ser mínima. Então, por mais que seja chato você sentar e fazer durante 4 horas e meia o simulado, faça como se fosse a prova. Se você quiser ainda ter maior senso de realidade, a prova vai ocorrer provavelmente no período da tarde, o que diz o edital. Então, faça isso. Então, eu vou começar minha prova às 13 horas. 13 mais 4, 17h30. Até às 17h30 eu termino. Tomar uma água, vou colocar uma barra de cereal, eventualmente vou ao banheiro e volto. Mas nesse tempo eu concluo a prova. Isso vai te trazer ritmo de prova. Depois você leia os comentários do simulado. Antes, não. Bom, vai ser considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver pelo menos 30% de acerto nas questões em cada bloco e 60% no geral. Aqui vale destacar o seguinte, se tivermos 1.500 inscritos, o edital diz, os 200 primeiros vão. Mas se não tivermos 1.500 inscritos, tivermos mais do que isso, aí o edital vai resolver a nossa questão dizendo que, de fato, aqui a gente vai ter 300 pessoas indo para a segunda etapa. E essas 300 pessoas vão para a segunda etapa e vão ali na segunda etapa fazer o exame. 300 primeiros, os empatados vão juntos. Existe uma dúvida comum, que é a seguinte: professor, os 300, mas agora você tem vagas destinadas a pessoas com deficiência e vagas destinadas a negros. Estas listas serão diferentes, diz o edital. Então são os 300, aí fora isso, a lista dos negros, fora isso, a lista das pessoas com deficiência. Então são esses os 300. Há uma ressalva no edital, pelo que eu li, que se, por exemplo, o negro alcançou nota para entre os 300 primeiros da ampla concorrência ele ser aprovado, ele não vai participar da lista dos negros, entendeu? Não vai ser contabilizado na lista dos negros, mas da ampla concorrência. Mas, de qualquer sorte, essas duas listas são diferentes da lista dos 300 primeiros. Então, muita gente deve ir para a segunda etapa. Eu imagino que mais ou menos no total, assim, umas 500 pessoas estejam, mas isso é o que eu acho, estejam na segunda etapa. Então, assim, pensando na Bahia, e isso a gente colocou no nosso curso intensivo, inclusive já está no site, pensando na Bahia, a gente pensou o seguinte: primeiro, um grande fator é o fator tempo. Eu já conversava com a Roberta é aprovada na magistratura do Tribunal de Justiça do Sergipe, e nós já conversávamos sobre a questão do direcionamento personalizado que ela faz. E é importante que nós venhamos a considerar este tempo que você vai ter aí no seu recesso de fim de ano, do dia 20 de dezembro a 10 de janeiro, como é que estará a sua vida. Você que for fazer o curso, deixe isso detalhado na sua entrevista, na sua entrevista por escrito. Diga isso, para quando você receber o seu direcionamento personalizado, a Roberta ressaltar como você deve estudar nesse intervalo de tempo. Então, considerando o dia 24, dia 25, considerando o dia 31 e dia 1º. Eu vou dizer o que eu faria, tá? Provavelmente, eu não estudaria no dia 24 e eu não estudaria no dia 25. Eu não estudaria no dia 31 e eu não estudaria no dia 1º. Mas de todos os outros dias, com exceção de domingo, eu estudaria, tá? Esse é o meu perfil, o que eu faria. Primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente está com a questão da quantidade de vagas, é a banca, que é uma banca conhecida, que é o CESP, que faz a prova. O que a gente pensa? O aluno saiu do edital, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que começar a estudar.
Então, não dá para a gente ficar adiando o tempo de estudo do aluno. Eu pedi, e essa tem sido uma regra nos cursos intensivos, que os alunos que se matricularem no curso intensivo do TJ da Bahia, que está lançado, fossem matriculados e sejam matriculados durante 30 dias no Mais 18 Extreme Turma 1. Qual é o objetivo, gente? Primeiro objetivo, que você venha a sanar, a superar as suas dificuldades em matérias estruturais. Então, quando você entra no Mais 18 Extreme Turma 1, você tem aula de Direito Administrativo com João Costa Neto, que é uma sumidade. Direito Constitucional com Bernardo Gonçalves, que também é uma grande referência. Então, você tem lá Direito Penal completo, que eu ministrei. E você vai tendo todos esses 30 dias para superar as suas dificuldades estruturais. No dia 22 começa o curso. Mas veja como vai funcionar. O aluno se inscreveu. No prazo de 24 horas da confirmação da sua inscrição, ele vai receber uma prova objetiva da magistratura. Eu pedi que enviassem a do Ceará, porque foi a última prova feita pelo CESP. E aí o aluno vai ter 24 horas para resolver. Se for preciso, não dei conta em 24 horas, mandei em 48, não tem problema. Para resolver a prova dele e para nos enviar a folha de respostas, como se fosse no concurso. Além disso, ele recebe um questionário detalhado para que ele possa escrever qual é a sua realidade. Esse questionário vai permitir que nós conheçamos o aluno. Então, quantas horas por dia você tem para estudar? Porque não adianta você fazer o seu plano de uma forma destoante da sua realidade. Isso te deixa frustrado. Se você diz, eu vou estudar 6 horas por dia, mas você só pode estudar 5 horas por dia, vai ter sim, Adriano. Inclusive já tem a análise do TJMT, tá? Aí, preste atenção. Se você pode estudar 5 horas, e se você colocar 6, em algum momento você vai se frustrar. Quem fez a prova, Gilmar, pode fazer essa observação, mas é para a gente entender a sua realidade, tá? Em segundo lugar, aí o aluno vai preencher esse questionário detalhado. Já passou na primeira fase, nunca passou, está estudando há quanto tempo, como é que é a sua rotina, doutrina, lei, jurídica, para a gente entender você. Isso tudo, o resultado por disciplina, as respostas do seu questionário, inclusive das matérias que você tem maior dificuldade, são enviados, isso tudo é enviado para a Roberta Campos, que foi minha aluna, e que é aprovada no concurso da magistratura do Tribunal de Justiça de Sergipe. Ela só apenas aguarda a nomeação. Roberta vai pegar isso tudo e vai montar o seu direcionamento personalizado até a data da prova. Como é que você vai estudar? Agora veja você que alguém que passou na magistratura, que inclusive foi minha aluna pessoal, vai montar o seu estudo de acordo com a sua realidade para você ser aprovado. E aí, gente, eu quero fazer um destaque para você. E você recebe esse direcionamento em até 15 dias. Depois, se tiver alguma dúvida, pode chamar via central de dúvidas por e-mail. Eu quero fazer um destaque para você que vai prestar a prova. Estudar eleitoral pode ler apenas a apostila dos superiores, tá? Pode ler apenas a apostila dos superiores. Está completíssimo, está excelente. Se você souber tudo que está naquela apostila, você vai fechar a eleitoral. Então, pode se prender ao material. Se não tiver tempo, pode se prender ao material, aos exercícios, a assistir às aulas. Tudo bem? Depois disso, é que a gente passa as aulas específicas que começam no dia 22/10. Tá? Você passa as aulas específicas. Vão ser 65 aulas ou o equivalente a 143 videoaulas de 30 minutos. Porque há algumas descrições que fazem referência à videoaula. Então, se for fazer a videoaula, totalizamos o equivalente a 143 videoaulas. Tem uma aula magna de boas-vindas comigo, de 30 minutos. Depois vem uma aula inaugural do Daniel sobre estratégia de estudos para o TJ da Bahia. O Daniel foi aprovado em primeiro lugar no MPDFT. É uma aula de 2 blocos de 30 minutos. E depois vem 102 videoaulas de 30 minutos, 51 aulas
Todo dia é postada uma de segunda a sexta, conforme o calendário. As aulas são gravadas especificamente para o TJ Bahia. Neste concurso, a apostila é completa do TJ Bahia, e neste concurso não há uma errada, uma certa não, viu gente? É múltipla escolha, é a letra A até a letra E. Marcou a errada, não pontuou, marcou a certa, pontuou com 0,1, né? A prova vale 10, essa é a ideia. Aí, o aluno vai ter um módulo completo de Direito Empresarial, que esse vai ser disponibilizado para o aluno durante todo o curso, essas 32 videoaulas de 30 minutos do André Santa Cruz, para você resolver o seu problema de Direito Empresarial. 10 simulados com 1000 questões objetivas criadas e comentadas pelos CPIUs, envio do material em PDF. Agora, a gente passou a fazer também a transcrição das aulas específicas do curso do TJ Bahia. A gente está fazendo isso em São Paulo e tem sido uma maravilhosa experiência. O aluno recebe a aula específica também transcrita. Essa é a ideia. Além disso, a nossa contagem regressiva na semana da prova, que são as aulas online, depois os simulados final, os 60 artigos antes da prova para ele ler, a aula presencial de véspera em Salvador, que a gente se conhece, eu estarei lá, se Deus quiser. Então, nós estaremos lá. Corpo docente está todo ele no site. E aí, essa é a ideia do curso como um todo. A gente está lançando o curso hoje, o valor do curso é R$ 1.290, mas como é lançamento está R$ 990. Esse valor é dividido em 12 vezes sem juros, dá R$ 82,50 por mês. Considerando tudo que o curso oferece, é absolutamente acessível. A gente faz isso porque é um pedido dos alunos que seja acessível. Certo? O material de empresarial é o material do Mais 8 Extreme, mas já é um material completo, mas já é um material resumido. Eu não sei exatamente quantas páginas tem em direito empresarial, se são 200 e poucas, eu não sei, mas é um material excepcional. Eu recebi esse material, tem até ele aqui comigo, deixa eu ver se eu acho ele aqui facilmente para te falar quantas páginas são. O curso, se você se inscrever hoje, você, no prazo de 24 horas, já é matriculado no Mais 18 Extreme durante 30 dias. E as aulas específicas começam, aproximadamente 200 páginas. E as aulas específicas começam no dia 22/10, tá? Tem que conferir isso sobre a possibilidade, no edital até onde eu li foi silente a respeito disso, de novas leis após a publicação do edital. Ótimo, tem como liberar empresarial. A eleitoral eu não sei ainda, mas pelo menos o material escrito de eleitoral tem sim, Germana. Com certeza é válido o curso de informativo de súmula do TJ Bahia, até porque a Bahia é CESP a prova, né? Então, com certeza sim. Também haverá análise, né, das provas anteriores, né? Perfeito. Então, a tendência de uma prova CESP é a cobrança de muita jurisprudência, viu, Adriano? Mais alguma dúvida, pessoal? No mais, eu vou dar outras dicas para vocês, que é o seguinte: traz a jurisprudência atualizada, viu, Rafael? E isso que eu estou te falando de jurisprudência, Rafael, varia muito de concurso de matéria para matéria, porque mesmo o CESP, ele quando você vai, por exemplo, pré-eleitoral, há uma cobrança muito maior de lei seca do que de jurisprudência, entendeu? Então isso vai variando. Vale tentar. Quem tem um dia todo está começando a estudar agora, vale tentar. TJMT, TJ de São Paulo e TJ da Bahia.
O que eu sugiro a você? Continue o seu estudo, quem está estudando para os 3, evidentemente, e a cada prova descubra onde está a sua falha. E aí você vai corrigindo de acordo com as provas para você chegar na Bahia e ser aprovado. A ideia é que seja aprovado nos 3, ok? Ah, não temos, viu? Tem que ver se a gente consegue alguém lá em Salvador que possa fazer essas inscrições para os interessados, sim. Pode deixar que a gente vai verificar se consegue, né? É porque as aulas de tributário do Mais 18 Extreme ainda serão gravadas. Obrigado. Germana, ele tem que observar um calendário, entendeu? Hoje em dia não é possível pagamento recorrente, Irens, mas aí você pode mandar um e-mail para o curso, ok? Olha, eu acho que você pode começar o estudo para a segunda fase, mas eu não me preocuparia tanto com a segunda fase nesse momento. A minha maior preocupação é com a primeira fase, passando a primeira fase, aí você faz uma imersão na segunda fase, aprende a fazer sentença, aprende humanística, é o que penso. Já tem alguém dizendo, eu posso ajudar, Summer, me disponibilizei a entregar a documentação se alguém precisar. Foco top concurseira. Se você puder depois mandar um direct ou um e-mail para mim, contato@samerage.com.br, que eu passo para o pessoal do curso poder instrumentalizar isso para quem precisar. E muitíssimo obrigado, você está ajudando bastante com isso. Bom, pessoal, se surgir alguma dúvida, é só mandar um e-mail. Esse vídeo aqui também vai ficar salvo a live, deve ir para o site do CPURES também. Contem conosco, o curso já está lançado no site e nós estamos juntos aí, mais uma prova, viu? Muitíssimo obrigado e até mais. Tchau, gente.